olhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato. Contra os mares deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal, pois Ele nos ama. Cristo cura-se, eu creio, Senhor. Cristo cura-se. O seu amor por nós é imenso. Ele cura. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas.
de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal, pois Ele nos ama. Cristo cura-se, eu creio, Senhor. Cristo cura-se, o seu amor por nós é imenso, Ele cura. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui em mais uma live, reunidos na presença de Deus na nossa igreja Assembleia de Deus, no Jardim Planalto, Ministério Ipiranga. Estamos hoje felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. E nós queremos adentrar agora novamente no seu lar, como temos feito aí algumas semanas já, desde que estamos tendo essa experiência de isolamento, de quarentena, e aproveitando aí para convidar você, convidar a sua família. Hoje nós faremos uma live interativa, de uma forma diferenciada. Hoje nós compartilharemos um assunto, um pano de fundo dos atributos de Deus revelados em nós. Nós conheceremos um pouco mais quem é Deus. Nós só podemos definir uma pessoa através da convivência com ela. Nós não podemos falar quem é uma pessoa sem saber estar ao seu lado, partilhando e conhecendo profundamente o seu perfil. Então nós vamos hoje aproveitar aqui nossos irmãos presbítero Edson, que está conosco, nosso presbítero André. As irmãs estão ali, como sempre, ajudando no Ministério do Louvor, os músicos também. E até os hinos da harpa, já tem pessoas pedindo o hino da harpa. E nós queremos já iniciar com uma oração. Nós faremos uma oração e em seguida nós já iniciaremos com um louvor. E depois eu partilharei o assunto que veio no meu coração. Nosso irmão César também vai estar conosco aqui. E cada um vai falar um pouquinho
do conhecimento, dos atributos, do que Deus é, aquilo como Ele se revela, as pessoas que tiveram grandes experiências com Deus. Vai ser muito bom e você pode até mesmo estar aí interagindo conosco, falando conosco, que nós estaremos dentro do possível, respondendo você, te mandando um cumprimento. Estamos orando então para nós assim discorrermos e prosseguirmos o nosso culto hoje, um culto interativo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela família que o Senhor tem nos dado, pela vida, pelos livramentos, pela salvação, sobretudo, a nossa alma que o Senhor resgatou. Nós estamos hoje aqui em mais uma live, na tua casa, Senhor, queremos agora que o Senhor esteja conosco, abençoando. Pai amado, nós queremos nesse momento começarmos aqui a propagação da tua palavra. Hoje nós aprenderemos de uma forma mais profunda quem é o Senhor, as suas qualidades, as suas características, os seus atributos que inicialmente são eternos, mas depois também são revelados a nós. Por isso nos dê graça e abençoa, que seja uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como nós já anunciamos, até hinos, você que tem um desejo de ouvir aquele hino, eu sou daquele tempo, irmão Edson, irmão André, que as pessoas até pediam a hino na hora do culto. O pastor perguntava, irmão, que hino que nós vamos louvar hoje? Alguém levantava a mão e pedia o número tal. Então uma irmã, ela já pediu para que nós louvássemos a Deus com o hino de número 4. Então nós estaremos louvando a Deus com o hino de número 4. A irmã Priscila, né, irmã? Isso a irmã mesmo. Priscila, a irmã Elisama comunicou aqui que a irmã Priscila já quer estar ouvindo aí com a igreja conosco o hino de número 4. E depois então nós estaremos compartilhando parte da palavra. E assim vamos louvando, vamos compartilhando e vai ser uma bênção. Fique conosco que você vai ser muito edificado em nome de Jesus. Nós saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. E para nós é um motivo de muita alegria louvar a Deus com esse hino, né? A Pri está lá longe, mas de perto nós estamos aqui nesse culto. Que Deus fale ao seu coração. Vamos cantar uns trechinhos aí só para a Priscila lembrar. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Podemos seguir aqui, pastor, nos pedidos? Pode sim. Vamos lá, nós temos também o irmão Sebastião pedindo o hino 5. Maravilha. Tudo trechinho para ninguém passar vontade. Amém. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu
céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois eu te sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Amém, maravilha. Meus irmãos, nossa irmã Priscila, nosso irmão Sebastião pediram aí esses dois hinos que nós estamos aí louvando a Deus de uma forma maravilhosa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que me chama a atenção dentro do assunto que nós estamos hoje aqui meditando como pano de fundo, como eu disse, os atributos de Deus, as suas qualidades, o seu caráter, tudo aquilo que Ele é, inicialmente de forma que não tem como nós sermos como Deus na sua totalidade, porque dentre os atributos de Deus, incomunicáveis, fala da sua eternidade. O Salmo 90, verso 1 diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem é eterno senão Deus, meus irmãos? Quem é eterno senão? Só Ele. Todos nós aqui fomos um dia obra de uma concepção, fomos concebidos através do relacionamento, pai, mãe, assim por diante, e nascemos. Mas o nosso Deus, quem o criou? E são perguntas que não adianta você querer de repente se aprofundar, porque isso está associado à sua característica individual e própria que é dele. Mas uma palavra que me chama a atenção, um dos profetas, Jeremias, ele fala aqui no seu livro, no capítulo 9, versículo 23, você tendo a Bíblia em casa, ou não tendo, anota aí, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amados, olha que coisa maravilhosa. Deus estava aqui, através de Jeremias, alertando a apostasia do povo, que seria até mesmo castigado pela falta de conhecimento. Se você fizer aqui a leitura do contexto, no capítulo 8, o povo é avisado que viria o cativeiro, viria a punição. E Jeremias está dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem tampouco se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Essas coisas são tudo passageiras. A força do homem acaba, a riqueza do homem acaba, a sabedoria do homem também acaba. Mas aí Jeremias ele estende o assunto dizendo: mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Irmãos, nesse assunto que nós iremos discorrer aqui, quando uma pessoa conhece a Deus de verdade, a vida dela é totalmente diferente. Por isso que nós abordaremos sobre a questão dos atributos de Deus, que são qualidades atribuídas ao caráter dele, de acordo com a sua autorrevelação, e que nos ajudam a entender quem é Deus. Então, abrindo aqui um parênteses, as maiores experiências gloriosas na Bíblia foram de pessoas que sabiam quem era Deus. Pessoas que tinham um relacionamento como um amigo. Se eu conheço o irmão André como um amigo, mesmo que alguém fale dele, eu vou rejeitar alguma fala, porque eu sei quem ele é. Eu conheço ele. Assim o irmão Edson, assim qualquer um dos irmãos que estão aqui. E é da mesma maneira Deus. Nós vemos aqui na palavra
no livro do profeta Isaías, um grande profeta também, no capítulo 1, Deus fez uma alerta logo no começo usando o profeta. Ele disse assim, ó: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Olha que coisa profunda. O boi, ele conhece o seu dono. Quando o dono está lá cuidando do boi, Deus estava dizendo, o boi sabe quem é o seu dono. E o jumento, que é até um animal que as pessoas brincam, né, dizendo que ele é leigo, ele é burro. O jumento, ele conhece o lugar de se alimentar. Ele sabe o lugar para ali fazer a sua alimentação, onde o dono cuida dele. Mas olha o que Deus disse: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Irmãos, é isso que hoje me veio ao coração aqui, para trazer os meus irmãos que estarão conosco aqui discorrendo um pouquinho, porque o que está faltando realmente no mundo é a falta do conhecimento de quem é Deus. Por conta disso, muitas pessoas estão se perdendo. Eu estendo um pouquinho o assunto aqui. Quando nós conhecemos quem é Deus, nós não iremos ter medo, porque sabemos que o Deus a quem nós servimos, Ele cuida de nós. Glória a Deus. E é exatamente esse assunto, quando nós iniciamos aqui a questão dos atributos de Deus, nós estamos sabendo que o Deus a quem nós servimos, os atributos incomunicáveis dele, Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. E assim nós poderíamos dizer mais, Ele é imutável. Não temos tempo, talvez algumas semanas poderíamos falar um pouquinho sobre a imutabilidade de Deus. Poderíamos falar um pouquinho sobre exatamente essa postura de Deus ser amor, que é já atributo comunicável. Mas nós vamos agora, daqui a pouquinho, abrir aqui as oportunidades, porque é só uma breve reflexão. Lembra lá do profeta Oséias também. O meu povo foi destruído. Por que o meu povo foi destruído? Porque faltou conhecimento. Quando uma pessoa não conhece a Deus, as atitudes dela são baseadas naquilo que ela acha que é certo. Ah, eu acho que isso é certo. E ela vai fazendo, irmão André. Ela age conforme ela quer. Mas quando uma pessoa conhece a Deus, ela fala, não, peraí. Eu sei o Deus que eu sirvo. Então eu vou fazer como Ele quer. Aí as atitudes são diferenciadas. Então, nós falaremos um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, através do irmão Edson, do irmão André, do irmão César, dos irmãos que estão aqui. Nós temos mais algum hino? Alguém pediu algum louvor aí? O irmão que pediu um hino? Sim, nós estamos aqui cheios de pedidos. Olha aí, os pedidos estão chegando e vamos louvando e vamos compartilhando. Olha, hoje a gente tem bastante gente com a gente, graças a Deus. Glória a nós Deus. estamos com 53 pessoas aqui. Muito bem, mande a paz do Senhor para os irmãos lá aí. A Tamara, o Jair, a Marli, a Miriam, a Rita, a Tânia, Tauan, todo mundo aí junto. E a irmã Edith pediu o hino 400, pessoal. Amém, amém. Vamos cantar um trechinho também. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus a rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus nós temos salvação. Aleluia! Segue conosco. A irmã Edilene, Jennifer Flores, João Vidal, Vasti, Mira Navarro, Val Oliveira, Jorge Augusto,
E assim vamos chegando no próximo hino, que é o 65, pedido pelo Tauan. Amém. 65. Vamos ver se a gente sabe, né, irmão? Porque também tem fato. Se não souber, quando nós fizermos a próxima live, o Tauan Boa, canta, boa, viu, Luizão? boa, gostei. Tauan, você vai vir cantar aqui, viu, Tauan? Você vai vir pegar ele ao vivo, muito bem. Glória a Deus. Ok, Tauan, vamos esperar um tempo. Vamos para o 200, pedido pela irmã. Irmão Rodrigo Prudente, nosso amigo. Sol maior. Vamos lá? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Muito Aleluia. bem, muito lindo. Então nós estamos aqui na nossa live da nossa igreja, Assembleia de Deus, do Ministério Ipiranga, no Jardim Planalto. E nós estamos aprendendo juntos hoje numa sala. Fizemos uma sala aqui de bate-papo edificante e queremos compartilhar com os irmãos exatamente esse tema, os atributos de Deus. Aprendendo quem é Deus, conhecendo quem é Deus. Amados, eu gostaria de abrir aqui uma oportunidade para os nossos irmãos. E lembrando aqui, fazendo um comentário, no primeiro grande, irmão Edson, irmão André, conhecimento de quem é Deus, uma vez um espírita disse para mim assim, isso aqui é intrigante, isso aqui nós precisamos entender bem. Eu trabalhava numa empresa de produtos de limpeza e o dono ele era espírita e ele era revoltado. Ele falou, que Deus é esse de vocês que eu vejo lá na Bíblia, mandando matar crianças, homens, mulheres, e naquele período ali, vocês sabem que naquele período da conquista de Canaã, tivemos algumas passagens complicadas nesse sentido. Então esse Deus para mim não serve, porque esse Deus para mim não tem um pingo de amor. Então, ele não tem conhecimento do período em que eles viviam, o contexto do que estava acontecendo naquele momento, e algumas passagens bíblicas são bem baseadas ao período, ao momento, à ocasião. E que servem também de juízo, atitudes punitivas. Então, em algumas passagens, como lá no livro da conquista de Josué, algumas cidades que foram conquistadas era juízo, porque aquelas nações já faziam atrocidades, vocês sabem disso, já faziam maldades demais. Então Deus falou, eu vou punir eles, e através de Israel eram ações punitivas, juízo, justiça, que é uma das facetas dos atributos de Deus. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui na mesa. O amor é uma dos atributos do nosso Deus, comunicáveis. Além do amor, nós temos mais o quê? A bondade, que são atributos de Deus revelados às nossas vidas. Isso nós podemos desenvolver. A misericórdia, eu não vou falar aqui um por um o que seria o amor, a bondade, a misericórdia, porque eu vou deixar os meus irmãos também aqui na mesa, junto conosco na sala, participarem. Sabedoria. Deus é sábio. Mas nós podemos ter sabedoria de Deus, meus irmãos? Podemos. É um atributo dele que passa para nós também.
Não na sua totalidade plena. Mas sim, podemos ter a sabedoria de Deus, não é verdade? Qual mais atributo? Justiça. É um atributo de Deus que também se revela na nossa vida. Santidade. É outro atributo. Fidelidade. Deus é fiel. Essa palavra é muito usada, né? Deus é fiel. E eu sou fiel. E o que é ser fiel? Aí os irmãos vão falar um pouquinho aqui. Então, nós temos aí outro atributo. Liberdade. Que significa que Deus não precisa de nada e nem de ninguém para fazer o que quer. E aí nós também. Alguém fala assim, ó. Vocês não bebem. Vocês não fumam porque não pode. Bem pelo contrário. Nós podemos. Mas não fazemos muitas coisas pela liberdade. Porque eu não sei se vocês concordam, liberdade verdadeira é você ter o direito de fazer ou não fazer. Essa é a liberdade verdadeira. Aí alguém chegou, é uma raciocínio interessante. Olha, o camarada foi questionado por um ímpio, por um cara que não servia a Deus. Aê, crente, toma essa cerveja aqui, ó. Você não toma porque você não pode. Aí o irmão pegou o copo de cerveja e levou pertinho da boca. Falou, eu posso se eu quiser. Mas eu não tomo porque eu sei que isso não faz bem para mim. Aí devolveu o copo para o cidadão. Falou, agora você tem que tomar, porque você é escravo da bebida. Isso é liberdade. E também a paz. Então, irmão, vou abrir aqui a oportunidade da esquerda para a direita ou direita para a esquerda? O que vocês preferem? Da esquerda para a direita? Irmão Edson, fica à vontade aí alguns minutos. Amém. Deus abençoe. Fico feliz por essa oportunidade. É algo diferente e gostoso, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos que estão em casa, nos vendo e participando também. Mande as suas perguntas aí, tá ok? Não difíceis, hein? Não difícil, não pega muito não. As difíceis fica para o Edson, não, viu? Não, de forma alguma. Mas para nós ganharmos tempo, eu achei muito interessante o nosso pastor Luciano nos trouxe aqui os atributos de Deus. E os atributos de Deus, se nós formos buscarmos, é algo infinito. São muitos. E Deus ele é tão bom que ele dividiu conosco, né? Tem uns que competem somente ao Senhor, é verdade, né? Mas tem outros que Deus ele deixou para nós, como nosso pastor aqui já passou alguns, né? Na qual nós estaremos aqui falando sobre algum deles. E você aí do outro lado, mande perguntas, né? Que nós vamos estar respondendo. Mas eu gostaria, antes de mais nada, bem no início o nosso pastor falou a respeito de conhecer a Deus. Tremendo, como é bom, como é gostoso quando nós procuramos conhecer quem é Deus. Muitas das vezes algumas pessoas falam, poxa, eu tenho Jesus no coração, eu tenho Deus no coração, mas só que não conhece este Deus. Por exemplo, o momento qual nós estamos vivendo, parece que não, mas muitas pessoas, irmão César, sabe, acaba blasfemando, culpando a Deus. Poxa, será que Deus não está vendo? Não, lógico que Deus está vendo e tudo é pela permissão do Senhor. Mas a respeito de conhecer a Deus, irmão André, eu achei interessante uma passagem de Oséias, o qual Oséias trouxe para o povo de Israel. No livro de Oséias, capítulo 6, quem puder me acompanhar, diz da seguinte forma: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Né? É interessante que não basta somente conhecer. Foi igual o nosso pastor falou a respeito aqui, dando o exemplo do irmão André, o nosso presbítero irmão André, falando, olha, eu conheço, ele é meu amigo, mas para ser amigo você precisa prosseguir, continuar com a amizade, ter afinidade. A mesma coisa é com o Senhor. Oséias aqui chama a atenção do povo de Israel para que viesse a conhecer ao Senhor e prosseguir no caminho em conhecer mais e mais o Senhor. E isso nós só conhecemos a Deus mais e mais, uma das vezes nós fazemos devoção a Ele, meditando na sua palavra, indo à sua casa, ouvir a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um dos atributos muito interessantes, o qual Deus Ele deixou para nós é a misericórdia, o amor. Interessante quando se fala em amor, né? Porque a Bíblia diz que Deus ele derramou o seu amor sobre os nossos corações
corações através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, muitas das vezes nós vemos pessoas, ou até mesmo evangélicos, falando: eu não consigo perdoar. Então é porque o amor ainda não foi derramado ao teu coração. Mas eu quero te contar um segredo: esse é um atributo que Deus ele lhe concedeu gratuitamente. Então libere o perdão, porque assim você vai poder dizer: eu amo, porque é um atributo de Deus e porque Cristo Jesus derramou também ao meu coração. Amém? Nós estamos ouvindo aí nosso irmão Edson, e o que é gostoso, César, nessa proposta aqui, é porque cada um fala um pouquinho, cada um expressa um pouquinho, não fica só aquela questão do pastor pregando e os irmãos ouvindo, mas cada um tem algo no coração que quer compartilhar. E é claro que nós vamos falando, e depois, se alguém também pedir um hino, a gente põe um louvor, toca mais um hino e depois continua. Então, da minha passagem aqui, André, pode compartilhar algo? Amém, meus irmãos, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu gostaria já eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, pela vida dos nossos irmãos aqui, nesta noite diferente e abençoada, né? Onde nós estamos compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor a respeito dos atributos do Senhor. O pastor comentou a respeito dos comunicáveis e incomunicáveis. Eu gostaria de falar aqui a respeito do comunicável no sentido da sabedoria. Amém? Eu gostaria de falar aqui no sentido de sabedoria, pois não tem como estar conversando nesta noite e não falar deste momento que estamos passando, o Brasil, o mundo está passando, onde está faltando muita sabedoria, para que nós não possamos sair falando coisas erradas, falando aquilo que nos vem à mente de qualquer forma, de qualquer maneira, ou seja, porque através da palavra nós podemos tanto abençoar, como também podemos assim fazer com que a pessoa entre por caminhos que não, falando qualquer palavra que esteja fora da palavra do Senhor da Bíblia, caminhos a qual a pessoa possa se complicar. Mas falando aqui de sabedoria, o nosso Deus, ele nos concede esta sabedoria. Eu louvo ao Senhor porque quando nós lemos as Escrituras que dizem em Romanos, no seu capítulo de número 11, 33, da seguinte forma: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amém? Então a sabedoria, meus irmãos, como foi comentado, é da seguinte forma: a Bíblia também nos aconselha no livro de Tiago que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus, ele concede sabedoria para o ser humano. Sim. E o mais importante, ele concede, irmão Edson, não lança em rosto. Ele nos concede sabedoria, ele não lança no nosso rosto. É necessário, nós que somos servos do Senhor, que andamos na presença do Senhor, buscarmos sabedoria da parte de Deus. Porque com a sabedoria eu tenho certeza absoluta, nós vamos longe, obtendo essa sabedoria. Claro, como nossos irmãos têm comentado, eu vou na mesma linha. Nós nunca vamos alcançar a totalidade da sabedoria, mas uma pequena porção, meus irmãos, que você conseguir, você não será enganado, você não será levado, você não entrará em heresias, tipo de coisa a qual te afaste do caminho, da presença do Senhor. Então que nós venhamos buscar a sabedoria. Tem outra coisa que eu anotei aqui também. Daniel 2:20 diz que dele é a sabedoria. Do nosso Deus é a sabedoria, ele completa, e a força, mas o assunto aqui é sabedoria. Então eu gostaria de dizer para todos que estão nos escutando, sabedoria vem de Deus. Busque do Senhor, que ele tem sabedoria para nos conceder, sabedoria para você dirigir os seus negócios, sabedoria em meio à crise, sabedoria na família, sabedoria nos seus projetos. Busque sabedoria que venha do alto. É uma sabedoria pura, uma sabedoria da parte do Senhor, e eu tenho certeza que essa sabedoria fará com que você desfrute das bênçãos do Senhor. Salmo 147, versículo 15, eu também anotei que grande é o nosso Senhor, e o seu entendimento, agora já falando do nosso Senhor, é infinito. O entendimento do meu Deus, do seu Deus, é infinito. Ou seja, tudo que está acontecendo, pode acontecer do que for. Ninguém nunca vai pegar Deus de surpresa. Ninguém nunca vai pegar o Senhor de surpresa. Nossa, isso aqui fugiu da mente do Senhor, da sabedoria do Senhor. Não. Deus permanece no controle de todas as situações e a sabedoria vem do nosso Deus. É um dos atributos que eu gostaria de falar aqui nesta noite. Amém, pastor? Muito bem. O que eu fico feliz, irmãos, que nesse propósito aqui, não é uma pregação onde nós vamos escorrer um assunto longo. É um raciocínio rápido. E nós retomaremos. Ele falou aqui da força. Olha que interessante. A gente muitas vezes fala dos atributos de Deus no tocante ao amor, à bondade, à misericórdia, mas às vezes nós estamos tão fraquinhos, fala a verdade, às vezes nos sentimos fracos, às vezes nos sentimos até sem força para caminhar. Aí diz lá a palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós vamos, antes de ouvir o irmão César,
Mas vamos mais de louvor. Vamos mais de louvor, porque a palavra diz que está entre vós alguém contente. Cante louvores. Eu estou muito feliz. Apesar de tudo, nós estamos vivos. Eu fui hoje visitar um tio meu que está numa fase terminal. E eu fiquei muito triste de ver meu tio ali. E orei por ele, falei para ele, confessa sua fé a cada dia. Fala com Jesus. E eu fico vendo, ele fumou 55 anos, a fatura veio. A fatura, ela vem um dia, não é verdade? E ele sabe disso. Mas ele está ali firme. Ele já está admitindo que ele pode partir. Mas ele sabe que ele vai com Jesus. E nós estamos aqui vivos, mesmo em meio à pandemia, em meio à crise do vírus, do coronavírus. Mas nós estamos vivos e vamos passar, meus irmãos. Porque o Senhor nos livra. Então, vamos de mais louvor. Aí depois o irmão César também vai compartilhar algo que está no seu coração. E se alguém também, de repente, aí fez alguma colocação, nós vamos mencionar também. E vamos interagindo, que está sendo uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantando, então. Temos aqui vários pedidos. Irmãos, tem alguns hinos que nós não sabemos cantar. Eu sei que isso é uma vergonha. Nós temos que aprender, mas são hinos poucos cantados. Então, a gente tem medo de trocar. Nós vamos ficar devendo aí, ó, para Marli, vamos ficar devendo para Andréia, mas nós vamos aprender. Olha que desafio, hein? Mas vamos ensaiar, Vamos viu, irmã ensaiar. Marli, irmã Andréia, e vamos cantar na próxima live. Temos aí o irmão Sebastião conosco, o irmão Tony, a irmã Flávia, o irmão Tiago Anala, todos aí assistindo a gente. A irmã Glória. Agora nós vamos cantar o hino 304. Que foi pedido por alguém aqui, irmãos, que nós estamos tentando acompanhar a timeline, só que é muita coisa, e hoje vocês estão vendo que nós não estamos conseguindo responder, mas nós vamos cantar o seu hino, 304. Vamos lá? Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que Ele quis salvar. Glória a Deus. Maravilha. Tem mais algum aí?
Nós estamos aqui com Jéssica Rafael, Sidney Maza, Deusuíta Lima, José Carlos Tavares, todo mundo aí ligadinho. Bacana. Deus abençoe todos vocês aí que e nos agora acompanham. nós temos o hino 469, que nós vamos ver qual que é. Será que a gente lembra Meus irmãos, esse? além da harpa, pode pedir algum hino também. Só Esse da aqui. harpa, meus irmãos. Coloca a Michele, já ia falar Cassiane, ó. Pode ser uma Cassiane. Né? Pode pedir um hino também da Cassiane aí. Vamos botar. Essas meninas estão ensaiando, meus irmãos. Os irmãos estão pedindo o hino da harpa. Pode pedir um outro louvor que você ouviu, alguma live. E sem problema nenhum. Então vamos mais esse louvor, depois nós continuaremos aqui Glória no a nosso Deus. assunto abençoado. Aleluia. Ao estrugir da trombeta. Esse aí tá 469. Quem foi que pediu? Acho que foi o Tiago Anala. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus vai me cumprir quando ouvir Jesus meu nome a proclamar. Glória, glória, aleluia, meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu ter enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus. Olha Ainda aí, bem ó. que a Michelle tem uma garganta de ouro, né, pastor? Glória a Deus pela vida dela. E vamos lá. Jonathan Melo, Tânia Santos, Paulo Henrique, Vinícius Sonon, todo mundo aí com a gente. Maria Medeiros, nossa amiga do Facebook. E vamos já atender a Natália Guedes. No 15. Já adiantando, Foi na cruz? foi na cruz. Que a nossa irmã Natália Guedes está aí com o pai internado, nós oraremos no final. Amém. E aí nós vamos louvar esse hino e que Deus possa falar no coração dela, né? E que Ele já levou nossas dores e todas as nossas angústias lá na cruz. E agora nós vamos louvar e que o Senhor acalme o coração. Amém? Amém. Amém. Nós achamos a altura aqui, que é uma beleza, né? É ao vivo, viu, meus irmãos? É ao vivo, pra você não é falar ao vivo, aqui que a viu? gente está inventando moda. Isso não é gravado, está sendo ao vivo mesmo. Vamos lá, minha guerreira. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que seus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que
que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Meus irmãos, olha que maravilha. Esse hino fala do amor. E uma das pessoas que estão participando conosco aqui, a irmã Sônia Cristina, minha irmã Sônia, ela fala aqui: um dos atributos, amor de Deus profundo e incondicional, revela cuidado, zelo, correção e abnegação. Vocês estão vendo? Então a gente lança a palavra, as pessoas estão atentas. Isso aí, mana querida. Esse atributo maravilhoso de Deus, que é o amor, ele mostra essa revelação de cuidado, de carinho. E o irmão César com certeza tem também algo para compartilhar. Qual é a temática aqui dessa sala? É os atributos de Deus. Nós poderíamos falar inicialmente dos incomunicáveis. Poderíamos começar hoje sobre isso, sobre a questão da onisciência, sobre a questão da eternidade, da sabedoria eterna dele, da soberania, assim por diante. Mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmãos, que se não for Deus agindo em nós, eu falava com o César isso. César, nós conversávamos sobre fazermos essa interação, e eu creio que ele vai se lembrar. Eu falava o quê? Que Deus primeiro ele age em nós. Primeiro ele trabalha aqui, ó, para depois através de nós. Então, a bondade que você faz para alguém, não é porque você é bonzinho, eu sou bom ao extremo, não. Deus agiu em você e você vai atuar conforme a ação. Aí nós abrimos aqui exatamente essa oportunidade para o irmão César falar um pouquinho, depois nós vamos fazer aqui essas tabelinhas, e louvando, vai pedindo louvor, e é muito gostoso. Pode falar, meu querido. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. É motivo de muita alegria, né, estar com todos vocês essa noite. Sempre fico ali atrás do computador. Verdade. Trabalhando, aprendendo, né? É bom que essa situação, né, que veio para a igreja, algumas coisas elas estão nos moldando, né? Verdade. Da minha parte, por exemplo, comecei a mexer um pouco nessa questão de live e tenho certeza que Deus ele está trabalhando na vida de cada um em diversas áreas. Né? É verdade. E o tema, né, a temática de hoje foi os atributos comunicáveis de Deus. E eu creio que os atributos de Deus, porque Deus tem os atributos incomunicáveis, né, como o pastor mesmo mencionou há pouco tempo, que são os atributos aqueles que Deus não compartilha com ninguém. Né? Então, pela sua misericórdia, tem alguns que Deus ele compartilha conosco. E na caminhada cristã, eu creio que esses atributos eles vão sendo moldados por nós, porque nós não temos um atributo, quer que seja, na sua totalidade. Por exemplo, eu não consigo amar como Deus ama, eu não consigo ser justo como Deus é justo. É verdade. Mas esses atributos, eles estão moldados. Por exemplo, essa situação, essa pandemia que assolou o mundo, é uma circunstância da parte de Deus, que Deus permite que aconteça, e que para os fiéis, esses atributos eles vão sendo trabalhados ainda mais. Né? Por exemplo, é uma oportunidade de conhecer mais, a gente acabou de falar de um dos atributos de conhecimento, de conhecer mais a Deus. É uma oportunidade que nós temos de conhecer mais a Deus. E um atributo, por exemplo, é a questão da fé. Essa situação que Deus permitiu que ocorresse é para mostrar quão importante é ter este atributo firmado em nosso coração, que é a fé. Porque a fé do homem, ela é muito como pode dizer, frágil demais. E a situação vem me ensinando bastante, porque às vezes no nosso cotidiano, na nossa correria do dia a dia, a gente tende a colocar a nossa fé em outras coisas, não é verdade? Por exemplo, às vezes a gente começa a colocar nossa fé muito no nosso emprego, que vai indo muito bem,
na economia do país que vem, que vai avançando. E essa situação, um simples vírus mostrou que muito frágil, né? Em questão de meses, se eu não me engano, o coronavírus começou na China em outubro, novembro do ano passado. Em 6, 7 meses, praticamente abalou a economia mundial. Só para você ver como essa fé, ela é muito frágil. E, de fato, é uma oportunidade da igreja, da minha vida perante Deus, eu estar moldando, pedindo misericórdia para Deus, para que esse atributo, a fé, ela seja moldada e ela seja firmada em Cristo. Porque o próprio Jesus mesmo disse que aquele que constrói a sua casa na areia, ela vem a tempestade e logo cai. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, essa pode vir tempestade, pode vir ondas, que ela não vai se abalar. E a nossa rocha, ela deveria ser e deve ser Jesus Cristo. É verdade. Então, se eu tenho fé em Jesus, essa situação, o desemprego, o meu problema financeiro que pode ocorrer, uma doença, ele não vai me abalar. Pelo contrário, ela vai me firmar ainda mais com Jesus, porque se a minha fé está em Jesus, esse atributo ele vai, digamos assim, falar mais alto, não é, na minha vida. E uma das perguntas que tem aqui, até, pastor, Sim. é da Elisama, dizendo como eu faço para conhecer a Jesus, né? Ou conhecer a Deus. E é interessante que em João capítulo 14, os próprios discípulos fizeram essa pergunta, né? João capítulo 14, o versículo 5, Tomé ele pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Jesus fala no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Felipe, logo mais para frente, ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus, no versículo 9, ele diz assim, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces? Na caminhada, né? Exatamente. Então, a minha resposta, né, e creio que os irmãos também vão dizer, é que o segredo, ou como deveríamos aprender a conhecer a Deus, que foi até a abertura desse assunto, é olhar para Jesus, tirar lições da vida de Jesus, Sim. olhar a sua palavra. Isso é tão importante, parece muito óbvio, conhecer a Jesus pela palavra, mas outro dia eu estava na internet vendo alguns vídeos, e um pastor de uma igreja com muitos seguidores, ele disse que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus na sua totalidade, ela não revela a Deus. Como assim? Se o próprio Jesus, ele se revela através da sua palavra, como que eu posso conhecer esse Jesus? Então, um dos meus conselhos como jovem ainda, é separar um tempo para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e que com certeza, através do Espírito Santo de Deus, ele vai conceder essa fé, que é um dos atributos a fé vem pelo ouvir, né, também? Exatamente, ouvir pela palavra de Deus, para que eu possa conhecer a cada vez mais Jesus. E é interessante que esse conhecimento ele nunca cesse. Por exemplo, eu posso estudar 30 a 40 anos e eu vou chegar a zero no conhecimento de Jesus Cristo. Então é uma fonte infinita e eterna e maravilhosa. Então, é uma das respostas que eu tenho para mim nessa pergunta que a Elisama fez. Maravilha. Irmãos, lembrando que quando se fala de fé, no original, fazendo uma tradução, está associada à fidelidade. Então você viu que o argumento do irmão César está associado à firmeza. Ele falou da casa na areia, casa na rocha. Em quem está a nossa fé? No que depositamos. É propício, porque Deus, na sua revelação, ele é imutável, ele não muda. Ele não se move, e ele foi feliz. Nós vamos ainda discorrer mais um pouquinho, cada um pode lembrar de mais alguma coisa que já foi proposto a eles, mas nós vamos dar mais uma pausinha aqui, exatamente porque a irmã Luzinete, irmã Elisama, está querendo o hino 51. Então vamos louvar, atender esses irmãos. A irmã Sônia também gostaria do coro, pelo menos, um refrão do Porquê Ele Vive, né? Esse aqui já é quase que um hino nacional das nossas igrejas, né? Já muito bem cantado. Aí depois nós vamos discorrer mais um pouquinho, irmão André, porque o intuito é esse, é inesgotável, o assunto é inesgotável. Isso é verdade. Se nós começarmos aqui a cavucar, a se aprofundar, irmãos, nós vamos descobrindo tesouros
tesouros do conhecimento. Então fique conosco, a nossa live hoje está sendo assim, uma live interativa. Aí nós vimos irmãos pedindo um hino, fazendo um comentário, a pergunta com o irmão César. Se tem mais alguma pergunta, pode jogar aí, lançar, que nós dentro das possibilidades estaremos respondendo, que daqui a pouco eu vou levantar mais um comentário aqui e compartilhar com os irmãos. Então vamos louvar a Deus, é o 51, né? Lembrando que nós não poderemos cantar todo o hino, porque isso demandaria muito mais tempo. Mas pelo menos, irmã Luzinete, Deus abençoe. Pelo menos umas 2, 3 estrofes aí nós acompanhamos. Vamos lá. 51? 51, irmã Luzinete, nós vamos deixar para a próxima. Irmã Luzinete congrega na Vila Ema. Ô, irmã Deus Luzinete abençoe. da Vila Ema, pede outro, querida. Esse Mas aí, não, então, não abandona a gente, fique aqui, irmã esse Luzinete. nós não conhecemos. E então. compartilhe. E compartilha, Compartilha nossa lá live. com os irmãos da Vila Ema, minha igreja querida. Escolhe outro, irmã Luzinete, especialmente para a senhora, nós vamos cantar o próximo, que a senhora pediu. Por O favor. Porque Ele Vive da irmã Sônia, ela falou Porque também. ele vive. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Mais algum? Olha, agora, pastor, ficou assim muito interativo. Ótimo. O pessoal super gostou e agora a gente tem uma lista. Nós podemos fazer uns 3 dias, assim, acho que para atender todo mundo. Bom, então vamos fazer assim. Dá para pegar mais uma Podemos pegar palhinha? mais Aí um. a gente vamos entrar num assunto que lançaram ali interessante. Antes de entrar no assunto, eu queria falar um pouquinho sobre erros nas interpretações dos atributos de Deus. Existem alguns erros. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí nós vamos falar sobre a paciência um pouquinho também, que é um atributo extraordinário do nosso Deus e que se nós não tivermos ele também, nós vamos falar um pouquinho. Mais então uma palhinha desse louvor maravilhoso. Aí é muito bom. Chame aí, irmãos, amigos. Nós vemos aí alguns irmãos compartilhando a nossa página. Deus abençoe todos aí de outras igrejas também. Nós somos interdenominacionais. A nossa igreja não é uma igreja limitada apenas à Assembleia de Deus Ipiranga, a única igreja que a mão de Deus está agindo. E não, irmão, nós somos pessoas que cremos no agir de Deus em outras igrejas também. E a igreja somos nós, mais do que nunca agora, hein? Mais do que nunca a igreja somos nós, na nossa casa. E vamos louvando então e vamos dialogar nesse assunto também. Amém, glória a Deus. Uma informação importante, se você está assistindo a nossa live de uma sala de vídeo, nós não conseguimos ver os seus comentários. Ah, tá. Então, os irmãos que estiverem organizando, compartilhando sala de vídeo, viu que o seu amigo pediu, aí você posta na nossa página. Família do Porque a Planalto. gente não tem acesso. Por isso Ah, que o pessoal é do está pedindo, a gente não vê. Ah, então, É sala de vídeo. muito bem. Se alguém criou uma sala de vídeo, nós não teremos acesso. Isso Agora aí. entrou na família do Planalto, Aí- direto linkado com a gente Já vai aí. estar na Direto. família. Aí vai entrar na família Aí. para poder a gente... Faça isso então. Aí não vai querer mais ir embora, vai querer ficar aqui. Isso. Vamos lá? Olha, em unânime decisão aqui, todavia me alegrarei. O pessoal pediu assim de monte. Aí, maravilha. Vamos lá então, hein? Tá, isso é um pouquinho dos hinos que nós amamos o hino das harpas, mas...
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja esse coronavírus, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, receba aí. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Amém, amém. Meus irmãos, então nós estamos aqui na nossa igreja hoje, iniciamos uma live diferenciada, desde quando começou essa proibição de cultos, evitando, quando falamos de proibição, é importante explicarmos também que não é uma proibição espiritual, não é uma proibição contra a fé. Eu comuniquei aqui agora com os amigos aqui que estão na sala comigo que a igreja somos nós. Mas não existe lugar melhor do que estar na casa de Deus, em comunidade, com os irmãos. Está sendo difícil demais para você, para nós também. Mas eles não proibiram nós de adorar, de ter fé, como o irmão César falou agora da fé. Mas é para prevenir os idosos, não é verdade? Isso aí vai... Alguém até... você acha que a gente não teria que ser contrário? No meu ver, até um debate aqui bem rápido. No meu ver, é uma medida de prevenção. Porque se eu estou com o vírus e eu passo por uma irmã idosa, eu passo por um irmão idoso, eu vou levar um problema para alguém. Então essa questão que está acontecendo é de prevenção. Breve estaremos novamente, mas acho que as lives nós queremos continuar fazendo em alguma ocasião, porque é muito bom, né? E o irmão colocou ali que ele queria algum assunto compartilhado sobre a paciência. Meus irmãos, no meu modo de ver, nessa temática, nesse ponto de paciência, em várias passagens da Bíblia eu vejo um teste de paciência de Deus. Mas eu não sei se vocês vão concordar, na caminhada do deserto foi demais. Foi demais, gente. Olha, alguém até dizia, se eu fosse Deus... Alguém dizia, né? Quando alguém lê, por exemplo, o Deus que resgatou os descendentes de Abraão do cativeiro de 420 anos, envergonha Faraó, aquele homem arrogante, tira eles com um braço forte, fazendo todos os milagres, maravilhas e prodígios no Egito, e logo no início, não demorou muito, eles acabam de sair do Egito, eles já querem levantar um capitão para voltar. É demais, meu. É demais, gente. Eles acabaram de ser libertos. Praga nenhuma chegou na tenda deles da morte dos primogênitos.
Quando houve trevas, diz que na casa deles havia luz, meus irmãos. O Deus poupou o seu povo mostrando o seu amor. E no livro dos Salmos existem passagens que diz assim, e nos profetas também: eu estendi todos os dias as minhas mãos a um povo rebelde. E isso mostra exatamente a paciência que Deus teve. E que dentro desse argumento, eu abro aqui a oportunidade, que se nós não tivermos, irmãos, que também, lembrando que os atributos de Deus estão associados ao fruto do Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. E quando você está cheio do Espírito, durante muitos anos nós erramos. Olha, ser cheio do Espírito Santo é entrar no culto com o pé só, pulando com o pé só, fechar o olho e falar em línguas o culto inteiro e ir embora. Não, meu irmão, isso aí é uma manifestação que a pessoa está feliz, nós não rejeitamos também. Alguém que pula, que dá glória, alguém que sente a presença de Deus ao seu modo ali. Uma expressão, né? Uma expressão, uma forma de expressão. Mas o ser cheio do Espírito vai além disso, não é verdade? Vocês concordam ou não concordam? O ser cheio do Espírito é quando alguém está te provocando. Alguém está querendo tirar você do sério. Alguém está te irritando. Até nessa questão de rede social. A pessoa faz um comentário infeliz sobre a sua vida. A pessoa levanta um falso testemunho contra você. E aí entra a questão da paciência. Porque a palavra paciência, ela tem várias facetas. Resistência. Suportar. Resistir. Paciência. Aquela pessoa que sabe, e ela está muito associada ao domínio próprio. Que se faltar isso, irmão, se faltar autocontrole, acabou tudo. Então se eu for começar a falar, eu não vou parar mais. eu já me conheço, eu gosto de externar aquilo que a gente lê, eu amo ler, eu me aprofundo nos estudos, eu amo. Então, tá aqui aberta aí como diz, eu passo a bola para vocês aí. César, o que você tem a dizer? Essa questão da paciência ela é bem interessante, né? Porque se fôssemos receber aquilo que nós merecíamos, com certeza não seriam coisas boas. Então, até hoje, por exemplo, eu tenho 27 anos, então são 27 anos que Deus tem tido paciência comigo. Agora, o senhor falou de uma passagem muito interessante, que é a do deserto, e tem uma parte dessa história que eu acho magnífica. Que é a questão de quando Deus ele vira para Moisés e fala que ele vai dizimar o povo. Moisés vira e fala não. É interessante. Não. E por causa de Moisés, Deus fala assim, né? Por causa de você, eu não vou destruir o povo. Então, a questão da paciência de Deus, ela deve nos impactar, porque Moisés ali era o canal de Deus para o povo. E nós hoje, nós somos o canal de Deus para outro povo. Muito bem. E qual é a paciência que eu tenho tido com meu irmão? Qual é a paciência que eu tenho tido com os meus pais, com a minha esposa? Qual é a paciência? Porque esse atributo ele tem que ser manifestado. E eu acho muito lindo porque Moisés ele passou por muitos questionamentos por parte do povo, de que Deus tirou do Egito para que morresse no deserto e tudo mais, e ainda assim ele ora, ele intercede pelo povo para que Deus não dizimasse. E por causa de Moisés, Deus ele atende o pedido de Moisés por conta da paciência que também Moisés teve e que eu também tenho que ter. Então, é até interessante, né, que esse isolamento social, alguns problemas de convívio internos na igreja que a gente sabe que existe porque somos seres humanos, ou seja, tem qualidades e tem defeitos. Então, até as pessoas, tô com saudade de ir para a igreja, tô com saudade de ir para a igreja, mas eu faço uma reflexão comigo. Quando eu voltar, quando esse isolamento acabar, será que o meu amor com o meu irmão vai estar maior? Será que a minha paciência com o meu irmão ela vai estar maior também? Será que essas lições de fato eu vou conseguir aplicar? Ou será que vai durar 2 ou 3 semanas e a paciência que eu deveria ter, que é um atributo de Deus, ela é escassa demais? Então, vou abrir um parênteses até engraçado aqui, vou dar uma descontraída. Alguém mandou assim na internet, né? Início da quarentena, tava tudo lindo.
agora quero o divórcio. Ou seja, o camarada quando começou, né? Ô amor, nós não tinha tempo de se ver muito, trabalho, você pra lá, eu pra cá. E aí com o passar dos dias, né, viu que o negócio é um confinamento mesmo, perdeu a paciência. Então, eu vou deixar também o irmão Edson falar um pouquinho, o irmão André, porque exatamente isso. A paciência humana, ela acaba, mas a de Deus, ela é infinita. Então, irmão Edson, fala um pouquinho também sobre isso. Rapidamente. É interessante sobre a paciência. Hoje nós vivemos uma época em toda a sociedade, em todo o mundo, que falta para o homem, quando eu digo homem eu generalizo, colocando mulher, jovem, todos no meio, que nós estamos vendo tanta violência, principalmente em trânsito, né? E isso é a falta da paciência, né? Que tem causado muita destruição no meio da sociedade, destruído elos familiares, irmão César, um negócio terrível. Tudo isso é a falta da paciência. Quando nós ouvimos falar sobre paciência, nós logo nos lembramos de Jó, né, que foi um homem, né, ali sim nós podemos ver que é um título paciência, porque o homem passou por tudo aquilo, ele tinha, é interessante que ele poderia muito bem pegar a esposa dele e jogar para fora, não, porque até a esposa dele, em vez de ficar do lado dele, o criticou, mas não, muito pelo contrário. Quando ele atribui aquelas palavras para a esposa dele, ele foi até sensato e paciente com ela, porque era ele que estava passando as enfermidades, era ele que estava sendo tocado e não a esposa dele. Então até com a esposa ele teve paciência. É verdade. E o que muito me chama, e é interessante que quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nosso ser. Eu sou uma pessoa, irmãos, é interessante que aí, o meu chefe ainda ele me fala, você é muito nervosinho, Edson. E eu aceito, porque eu sei que eu sou nervoso, e muitas das vezes nas minhas orações eu peço para que Deus, ele trabalhe nesse quesito na minha vida, porque é muito bom quando nós apresentamos a nossa deficiência, as nossas falhas diante do Senhor, e Deus, ele tem essa liberdade maior para poder trabalhar em nossas vidas. E interessante em Jó, para me encerrar aqui, que eu vejo quando Jó ele expressa em Jó 19:25, é um versículo que eu amo muito, quando ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, Jó estava passando por toda aquela turbulência, mas aguardando e confiando com fé e paciência no Senhor. Que nós venhamos aprender com esse servo de Deus, que é fácil nós podemos adorar, glorificar ou louvar quando está tudo bem, mas é na hora da turbulência é que nós temos que mostrar que a nossa fé é viva no Senhor e a nossa paciência ela é moldada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Irmão André, alguma consideração? Rapidamente, meus irmãos, referente à paciência, no livro do profeta Isaías 48, versículo de número 9, diz da seguinte forma, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Meus queridos, rapidamente, eu fico imaginando essa questão de paciência, o tanto que Deus tem paciência com o seu povo, como já foi falado aqui pelos amados irmãos. Se no primeiro pecado de Israel, Deus já cortasse aquele povo, ou entrasse com algum tipo de justiça mesmo para tirar todo mundo da terra, o que seria? Não teria vindo Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. A paciência, meu querido, que Deus tem para conosco em relação, todo dia nós erramos, nos arrependemos, oramos, buscamos a presença do Senhor, Ele tem tido para conosco muita paciência. E a Bíblia também nos diz, isso aqui é para nós agora, isso aí é um atributo de Deus, a questão dessa paciência, agora trazendo para nós, quando diz a questão de paciência, que eu esperei, quer receber alguma coisa do Senhor? Eu esperei com paciência, o salmista diz, no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meus queridos, falando aqui de paciência para nós, aqui trazendo para os dias de hoje, tenha paciência, busque a presença do Senhor, porque tudo na vida é só uma fase, é só um momento, tudo logo mais vai se passar, tudo vai voltar à sua normalidade. Agora, uma coisa que nunca vai passar é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu já passo para o nosso pastor, que eu creio que tem outro assunto, a questão da paciência, ele vai já comentar, e assim já daremos seguimento. Na verdade, nós vamos então pedir um louvor, e depois nós vamos dar uma pincelada sobre a presciência, o pré-conhecimento de Deus.
nós vamos dar uma pincelada. Esse assunto realmente ele é intrigante, é um assunto que nós discorreríamos aqui muitas horas até, e está tão gostoso que você percebe que as pessoas vão entrando e vão querendo aí interagir, mas nós hoje, como é o início, nós já iremos daqui a pouquinho ir para o fechamento, mas nós teremos outras nesse sentido. Então, depois desse louvor, nós falaremos um pouquinho exatamente nesse tema que é interessante. É interessante. Glória a Deus. Vamos lá. Continuando aqui. Pessoal, a gente não está conseguindo responder. Nós logo precisaremos de uma equipe de umas 30 pessoas. Ah, não pode, corona, não pode. Porque a gente não dá conta. A irmã Sônia, a Sônia Cardoso, que está em Arujá. Olha que legal, gente. Fique aí, Sônia Cardoso. Maria Medeiros, Jéssica Rafael, Ana Lúcia Santos, Carlos Alberto, todo mundo aí juntinho, Daniel Sintra, Ricardo Oliveira, Miriam Veloso, Vinícius Tonon, todo mundo junto do começo ao fim. Vamos lá para um pedido da irmã Esther e do irmão Tony. A irmã Esther também não está bem de saúde e pede oração. Então nós também estamos cantando um hino aí para que ela se sinta um pouco mais acolhida. Vamos lá? Com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus, aleluia. Tem mais um? Tem mais um. Aí, ó, que maravilha. Você que está acompanhando a nossa live, Assembleia de Deus Jardim Planalto. Nós estamos aqui toda terça, quinta e domingo, às 8 horas. E pelo jeito, nós vamos ter que fazer mais live interativa, viu? Pelo jeito, nós vamos ter que fazer mais, porque a participação era isso que nós queríamos, irmãos. Nós conversamos em equipe e gostaríamos até dos irmãos da própria igreja, de outras igrejas, interagindo conosco. Então vamos mais com o hino. E depois nós falaremos um pouquinho só, dando uma pincelada sobre a presciência do nosso Deus. Glória a Deus. E agora nós vamos aí atendendo a irmã Aline Azevedo. O senhor conhece essa, pastor? Essa é minha namorada, fazem 21 anos e ontem nós comemoramos mais um ano de casamento, 18 anos. Olha Glória aí, a Deus. hein? Que bênção. Isso aí. Minha Então nós vamos namorada. atender Glória a irmã Deus. Aline. Deus abençoe. Está nos assistindo também agora Felipe Guimarães, nosso amigo, irmão, ali do Castelo. Deus abençoe. Vamos então? Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Ó, só um cuidado é muito para você, hein? Pois somente um seria muito para ti. Olha o que Deus te diz, ó. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Só mais um trechinho, preste atenção. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Ora, o Senhor, Ele vai na frente da sua decisão.
Entrega tudo a Deus, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Olha que maravilha, eu estou muito edificado. Não dá nem vontade de parar, irmãos. Eu confesso que aqui está tão edificante, o clima tão propício de paz, de alegria. Nós nem conseguimos falar, né, sobre a paz, que é um dos atributos de Deus. Não conseguimos falar sobre a própria alegria, mas poderemos continuar na próxima. Dando uma pinceladinha, irmãos, aqui na questão da presciência, na Bíblia, nós temos mais essa palavra revelada no Novo Testamento. No Velho Testamento você dificilmente vai ver alguém, um profeta, segundo a minha presciência, eu fiz isso, aquilo, ou nos Salmos, Davi discorrendo algum assunto no Salmo, você não vai ver. Você vai ver Paulo, ele abordando esse assunto em Romanos. Você vai ver o próprio apóstolo Pedro, por ocasião ali da eleição de Matias dentre o quadro apostólico. Você vai ver assim mais no Novo Testamento. E essa palavra ela está associada no original, no grego, a prognóstico ou prognoses, que é algo já pré-revelado, algo pré-conhecido, algo que Deus já sabe de antemão. E temos algumas passagens que realmente são até edificantes demais. Ali em Romanos, não sei se os irmãos estão lembrados, 4 fala que Deus chama as coisas que não são, como se já existissem. É assim, no seu pré-conhecimento aí, por sermos limitados, é aqui que entra a confusão. Aqui que não é o caso do irmão que de repente lançou esse propósito aqui, é uma bênção até. Se você entrar pelo lado de conhecer a presciência de Deus, naquilo que traz edificação, é maravilhoso. Mas se você especular, se você começar a entrar muito pelo assunto, então por que Deus elegeu a Jacó e rejeitou a Esaú? Deus, existem passagens que ele revela algo que já estava na sua infinita vontade, que nós não entendemos isso e não vamos entender nunca. Para mim, nós não vamos entender nunca, porque é algo que já estava exatamente no seu intento, porque ele também já sabia o que ia acontecer. Então, nessa questão da presciência, desculpe, nós entendemos perfeitamente que o conhecimento de Deus, ele é eterno, tanto acerca do passado, do presente e do futuro. Eu abro a oportunidade para os meus irmãos. Esse tema ele é bem difícil de você defini-lo, né, ou colocar numa linha teológica, né, porque é um tema que são séculos de discussões, principalmente entre arminianos e calvinistas. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades dentro da presciência, ou de entender a questão da presciência, é quando a gente quer colocar Deus no passado, no presente e no futuro, como se ele vivesse como nós vivêssemos. Só que, na verdade, Deus ele está nos 3 tempos, né? Então, eu não consigo definir a partir de qual momento Deus determinou, porque qual é o tempo de Deus, né? A gente tem o nosso tempo aqui, mas que tempo é esse de Deus? E em que tempo ele determinou, pré-determinou tais coisas? E o pastor disse bem que a questão da presciência é difícil e até perigoso a gente questionar a Deus de certas coisas, como o senhor usou o exemplo de Jacó e Esaú. E se a gente for lá para Romanos 9, Paulo, ele escrevendo para a igreja, ele diz, ele fala, por acaso o barro vai questionar o oleiro? Exatamente. Porque me fizestes assim? Exatamente. Então, a questão da presciência, eu entendo que tem coisas, isso é uma opinião pessoal, há coisas que eu acredito sim que Deus ele determina. Por exemplo, amanhã vai fazer sol. Tem alguma coisa para que aconteça para mudar isso, a não ser um desastre natural?
ao decorrer da história sempre existiu o sol pela manhã. Exatamente. Não vai estar uma lua amanhã. Então tem coisas que Deus determinou, sabendo dentro da sua infinita sabedoria e da sua presciência, sabendo todas as coisas antecipadamente. Não é? É que dentro do que o irmão César está falando, o irmão Edson, o irmão André vai ter oportunidade, as pessoas levam muito para um lado pejorativo de Deus. Ah, então quer dizer que existe um grupo, é aquela linha interpretativa, né, do pré-conhecimento de Deus, de quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Claro que Deus já sabe. Deus já sabe. E nós defendemos com unhas e dentes, com toda a nossa afirmação teológica, dentro da nossa limitação, Deus deu a nós o direito de escolha. Na nossa limitação, entendemos assim. Agora, se realmente vai ter alguém que vai para o inferno, porque já estava predestinado, isso aí nós não podemos ficar batendo o martelo, porque no meu entendimento, eu sou pastor há muitos anos, e os irmãos aqui talvez não tenham a experiência pastoral que eu tive de fazer velório de filho de uma irmã que morreu num acidente de moto. Talvez vocês não tiveram a oportunidade de ir no velório de um homem que bebia e foi tomado de um infarto lá, e você foi lá no velório por amor à esposa daquele irmão. Eu já tive essa experiência. Aí o que você vai falar num culto fúnebre desse por amor à família que está na tua igreja? Ah lá, ó, ele não servia a Deus, só bebia, morreu porque Deus fulminou ele. Jamais. Pelo contrário, nós sempre, os atributos de Deus, que é a temática de hoje, o pano de fundo, nós sempre levaremos pelo lado da misericórdia. Então nós não podemos ficar com essa especulação. Aí tem lá Romanos, né? Para isso eu te levantei, Faraó. Foi para te mostrar os meus sinais, o meu poder. Mas Faraó também teve a chance. Faraó teve a oportunidade também. Moisés, em várias ocasiões, levou a Faraó que existia um Deus chamado Eu Sou. Mas Faraó não quis. Aí lá, para isso te endureci. Então, poxa vida, meu. Deus escolhe lá um bonequinho, Faraó. É você, eu vou te endurecer, vou mostrar os meus sinais em você. E é isso que eu... Não, a gente tem aí, é que nem nós falamos aqui, na questão da presciência de Deus, nós teríamos aqui ainda um espaçoso de tempo, aí, um tempo grande para discorrer. Mas para resumir, então, irmão Edson, qual é a sua visão nesse assunto? Irmão Amém. André, daqui a pouco já realmente finalizaremos a nossa live. É interessante essa live, essa aqui tá boa aí. É interessante porque as pessoas vão fazendo... E se deixar, pastor, vai até meia-noite. E está associado ao seu porque caráter, né? É um Está assunto associado ao dentro do caráter outro, dele. E é interessante. Presciência é atributo dele. Não é muito verdade? interessante. Mas, rapidamente, a questão sobre a presciência é um assunto que eu acredito, o presbítero André, que não vai ter fim. Sabe? Sempre vai entrar questões, perguntas. Até hoje, os grandes teólogos discutem isso, eles não chegam ainda em uma linha, né, num contexto geral, é isso, não, sempre vai existir. Nós ouvimos muitas pessoas também perguntarem, inclusive em escolas bíblicas, poxa, se Deus sabia que Satanás ia fazer tudo que fez, porque Deus criou. A única coisa que eu posso dizer, para ser bem rápido, o nosso presbítero André também ter a palavra, é que Deus ele tem um plano em todas as coisas. Deus ele tem um plano, pode ter certeza, como o pastor falou aqui bem no início, sobre Esaú e Jacó. Então Deus ele está no centro de tudo, tudo passa ao conhecimento dele, nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Então Deus ele está num controle, a Bíblia diz que o planeta Terra é como extrato dos pés do Senhor. E quando Deus ele olha para a massa humana, ele olha a massa humana como gafanhotos de bilhões e bilhões de pessoas, nesse sentido. E tudo isso está nas potentes mãos de Deus. Há tantos bilhões, 7 bilhões de pessoas, Deus ele conhece e sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um. Então, ou seja, tem coisas que a Bíblia nos ensina que Deus ele deixou oculto. Então, esse assunto sobre presciência, ela vai vir várias e várias vezes e nunca vai ter uma resposta concreta. Amém? Amém, irmão André. Em relação a tudo isso que nossos queridos aqui falou, é da seguinte forma, não é o que eu penso, é o que nossos irmãos comentou aqui é tudo. O que eu posso dizer? Eu sempre comento com a minha esposa, ou seja lá com quem for que estiver próximo a mim conversando sobre determinados assuntos, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Como o pastor Luciano comentou aqui,
uma pessoa, quando ela acaba falecendo, algo desse tipo, tem muita pessoa que fala, nossa, mas olha aquela vida, aquela pessoa vai para tal lugar. Gente, nós temos que tomar muito cuidado nessa situação. Tomar muito cuidado, porque só Deus, no momento ali da partida da pessoa, se ela se arrependeu, a misericórdia dela, que é a misericórdia do Senhor, melhor dizendo, que é mais um atributo do nosso Deus, se tiver sobre aquela vida há de ser salva. Se aquela vida se arrepender, no final, aquela vida há de ser salva. Não adianta nós ficar debatendo, mas só que um foi chamado, outros não foi, e aquela coisa. A Bíblia é bem clara em dizer que quem crê e for batizado, quem acreditar, entregar sua vida nas mãos do Senhor, meu querido, esse vai ser salvo. Não é que predestinou esse ou predestinou aquele, não. É aquele que buscar, é aquele que se entregar ao Senhor, se entregar na presença do Senhor, aos pés do Senhor, buscar a presença do Senhor, porque nós não podemos, é uma linha assim muito difícil até mesmo de andar no sentido de querer falar, esse foi, esse ficou, aquele vai, esse daqui fica. Nós não temos este poder, nós não temos esta autoridade. Tudo que nós temos, nós sabemos que vem de Deus. Nós precisamos andar com muito cuidado em determinadas linhas, para que nós não possamos o quê? Prejudicar os ouvintes, prejudicar até mesmo nós. Se colocar na nossa cabeça, mas já está tudo predestinado. Deus já conhece o futuro, Deus já sabe disso, Deus já sabe daquilo. A nossa salvação, primeiramente, coube a Jesus na cruz do Calvário, que se rendeu, se entregou por amor de nós, e cabe nós permanecer firme até o final, para que nós possamos assim alcançar essa maravilhosa graça, porque esta porta permanece aberta, né? Mas como tem o hino da Cassiane, brevemente ela vai se fechar. Mas ela permanece aberta para a minha vida e para a sua vida, amém? Maravilha. O irmão que comentou aí, né, essa questão da presciência, com certeza ele já deve ter ouvido muitos debates, muitos estudos, e nosso intuito aqui realmente é mostrar de uma forma resumida, os atributos de Deus, que inclusive a presciência não é comunicável conosco, porque não tem como eu determinar um bebê, a não ser que Deus revele, né? A não ser que Deus revele que aquele bebê vai ser um homem de Deus, um missionário. Aí é comunicado na questão da revelação. Mas sobre essa questão do saber tudo, do início ao fim, isso está associado só ao nosso Deus. E é o que nossos irmãos foram felizes. Tem coisas que nós nunca conseguiremos conhecer aqui na Terra. Na eternidade, segundo a Bíblia, vai se abrir um leque tremendo na nossa vida. Vai ser tremendo, gente. Né? Na eternidade vai ser... Nós vamos, eu creio que, compreender muita coisa que a gente aqui não fazia ideia. Porque diz a palavra que seremos semelhantes a Cristo, né? Isso. Aí alguém fala, e nós nos conheceremos? Eu acredito que sim. Porque teremos uma mente... Se a nossa mente já é boa, imagina um corpo glorificado. Então eu não creio sim que teremos lembranças de coisas que causam tristeza, mas de coisas alegres sim. Então, irmãos, está muito boa a conversa. Poderemos até, como disse lá a palavra, alongar a prática. Mas nós teremos que fechar a nossa live, mas vamos deixar assim. O assunto poderemos continuar, depois nós vamos conversar, nós 4 aqui, nós 5, toda a equipe, sobre a questão da próxima live interativa, se nós ainda continuaremos, porque o assunto é bom. E ele é um assunto que nós não falamos quase sobre a bondade, não falamos quase sobre a paz, a justiça, né? Não falamos quase sobre a justiça, então depois nós vamos entrar aqui num consenso. Mas agora vamos de mais hino, tem alguém pedindo mais louvor, e esses 2 hinos, eu creio que agora para fechar, nós temos pedidos de oração, e lembrando que quinta-feira nós teremos o nosso presbítero Pedro Maza. Pedrinho, meu cunhado querido, nosso irmão André, já faz um tempinho que está querendo convidá-lo. E breve teremos uma live com a Cojade Caade aqui. Olha que interessante. Vai ser uma live interessante também, que nós teremos as 2 lideranças em breve, do Ipiranga, do departamento jovem e do departamento de adolescente. Vai ser muito boa também. E por que não a da SEMAD? O irmão Edson teve que ir ali rapidinho. Por que não a live da SEMAD, não é verdade? Top. Então está aqui os pedidos de oração. Vamos estar louvando a Deus. E depois, então, faremos a oração pelos pedidos. Glória a Deus. Estamos aqui de volta. Vamos lá cantar agora Meu Barquinho, pedido da irmã Francisca Duarte. Olha aí, irmã Francisca. E continua com nós Jorge Augusto, Val Oliveira, Edson Lupiano, Sônia, Deusuíta, Val. A Val está falando que peninha já. O pessoal gostou, não quer que acabe, pastor. E agora? Vamos de vigília?
O Paulo ficou devendo o hino da harpa. A gente canta na próxima live de primeiro, pode ser? A Marli super aprovou, todo mundo joia. Vamos lá? O vento balançou no barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento me soprar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Glória a Deus. Gente, ele está perguntando se vocês pediram. Tem um monte, mas vamos disfarçar. Não, pastor, já acabou. Irmãos, eu acredito muito bem que está tão maravilhoso. Pega mais um, e eu queria fechar um hino que eu gosto muito. Fala da soberania de Deus, que é o poderoso Deus. Eu queria fechar com o poderoso Deus. Eu amo demais, louvores que exaltam. Então pega mais um, para a gente poder... É o início, nós fizemos hoje assim, mas nas próximas nós vamos já avisando com bastante ênfase. E aí de repente, irmãos, não sei se vocês concordam, a gente faz 2 horas essa live, entendeu? Aí de repente, eu acho que fica mais, a gente já fica pré-programado, preparado para fazer 2 horas de live. Se entendeu? chegar a 1000 curtidas, fala aí, César, se chegar a 1000 visualizações, a gente fica até 3 horas. Ah, então tá Ó, bom. Aí vai ser desafio aquela lançado live. na rede. Já passou de 1000? Então 5000. Então, Pode ser, maravilha. César? Vamos lá. Então fechou, compartilha. Se a gente chegar em 5000, a gente faz 3 horas. Tá bom, então vamos louvando. E aí, tá muito bom, tá muito bom. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ao que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio,
séculos os séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, minha alma anseia por ti. Aleluia. Eu confesso que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não dá vontade de parar, meus irmãos. Não dá vontade de ir embora, porque nós começamos a chorar, a se derramar. E nós vamos orar e vocês podem fechar aí de novo com ele. Aí vamos sair daqui ouvindo esse louvor. O nosso irmão Edson vai fazer aqui. Quero agradecer aqui toda a equipe. Hoje o César, que sempre está ali nos bastidores, esteve conosco aqui na sala. Ali está o irmão Jair, que também é pessoa firme. Nosso querido irmão ali na bateria, irmão Tiago. Hoje não temos aqui alguns que sempre estão também, mas virão. A irmã Michele, a irmã Lisama, outras que estarão quinta-feira também, outros. Uma equipe abençoada. E você que esteve conosco aí, esteja conosco na próxima quinta-feira, que vai ser naquela configuração de culto, mas breve nós anunciaremos para essa próxima live interativa, amém? Irmãos Edson com os pedidos de oração, depois nós oraremos e fecharemos com o poderoso Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos. Então, a oração é pelo nosso irmão Naor, que está internado, a oração pela nossa irmã Esther, também que não está muito bem de saúde, pelo cunhado da irmã Euzenir Cláudio Xavier, que está internado. A irmã Maria Medeiros também pede oração para amigos que estão enfermos e também pela sua irmã Jo, né? Peço também oração por mim e minha família, a irmã Desuíte fala, e também está orando pelo evangelista Rubens, sogro do nosso presbítero André, fez 81 anos, Deus abençoe o nosso irmão Rubens. Oração pelo pastor Gesiel, que está na Espanha, Deus abençoe a nossa irmã Antônia, e irmã Antônia também por seu filho nos Estados Unidos, Elisa, Wesleyane e Michael. Tem que ter o dom de interpretação aí. A irmã Sônia Cardoso pede oração por sua família. A Ana Lúcia pede oração por Alcione. Jorge Augusto pede oração por sua vida e familiares. E o nosso irmão Edson Lupiano por seu trabalho no táxi e saúde. Está orando também pela nossa nação e pelos missionários em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de fazer esta live. Ó Espírito Santo, que o Senhor continue agindo, trabalhando e recebendo cada pedido de oração, aos louvores que foi entoado aqui neste dia de hoje. É no nome de Jesus que nós te adoramos e te glorificamos, Senhor. Nos guarda no mais uma noite, nos leva em paz. Visita este irmão, esta irmã que está no seu lar, aquele que está em trabalho, aquele que está em uma viagem, aquele que está internado, em nome de Jesus. Isso nós te pedimos, Senhor, e queremos dar vitória do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, então é confirmado quinta-feira a nossa próxima live, é normal, a tradicional, e nós estaremos repassando em breve a próxima interativa. Amém? O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, com sua família. Vamos em paz em nome de Jesus. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
ti. Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com